lá em Arco Verde, como eu queria, assim, olhar para a gestalterapia, assim, ela se disseminar por aqui, porque tanto aqui, valeu, João, obrigado. Tanto aqui quanto em Maceió, quanto em Arco Verde, né, assim, a gestalterapia, ela é um pouco esquecida, né? Não existem gestalterapeutas por aqui. Já é difícil ter alguém da fenomenologia, né? E ainda mais com uma especificidade da gestalterapia. Então é muito massa ter vocês aqui. Então eu vou começar assim do basicão para que a gente possa ir. Quem for entrando depois, que já tiver mais antigo, vai me ajudando. Porque esse tema, clínicas políticas da gestalterapia, ele vai tratar basicamente das nossas relações sociais com a autoridade. Então, para isso, a gente tem que entender um pouco o que é o neoliberalismo, né? É por isso que na clínica Gestalt que a gente vai chamar de clínicas políticas. Boa noite, Anael. Bem-vindo também. É, o que é clínica política? Política vem de relações e poderes. Então, nós vivemos nossas relações na cidade, numa cidade caótica e urbana, de prédios que nos afastam das conexões um com o outro, não só o outro humano, mas sim outros animais, né, outros vegetais, né, minerais e tudo que a técnica ela vai nos afastar, né? É política porque nós temos uma racionalidade vigente. Uma pequena diferença, uma pequena digressão. Na época do Nilo, né, da Mesopotâmia, nós aprendemos com o polegar opositor e o desenvolvimento do córtex pré-frontal a entender a natureza e controlá-la. Então a gente começou a observar o tempo e o espaço para que nós nos protejamos em relação. Quem foi que entrou? A João agora com a câmera. Para que a gente se proteja das eventualidades da natureza, né? Então a gente começou a controlar cada pedaço e cada tempo. E assim a gente previa que horas uma enchente iria acontecer, né? Que quando é que iria inundar nossos campos, nossa colheita, qual é mais ou menos a época do inverno onde a gente precisava armazenar mais comida. E também na técnica, nós, com o polegar opositor e com o córtex pré-frontal, nós entendemos que podemos construir instrumentos. E esses instrumentos faziam com que a gente manipulasse a terra. Então a gente arava as terras perto do Nilo, né? Estou dando exemplo do Nilo, que é bem conhecido, né? Assim, a gente vê na escola, mas isso foi em todo lugar. Lembrando que a floresta amazônica ela não é natural. Vocês sabem disso, né? A floresta amazônica é um grande jardim feito por milhares de anos por indígenas e povos originários que conheciam e tinham uma conexão com as plantas e com os animais e entendiam o ambiente, o chamado do ambiente, né? Então, voltando para o Nilo, né? A gente tem o arado e as colheitas. Só que a conexão que as pessoas tinham com o Nilo era uma conexão espiritual, era uma conexão mais próxima. Então, o Nilo fazia sentido para a vida, como se fosse parte da família. Hoje temos o Ailton Krenak, que fala sobre isso, né? Ele vai falar que não se pode vender rio ou vender floresta, porque o rio é meu avô, as montanhas são minhas irmãs e minhas primas, né? Os animais são meus amigos, meus irmãos. Essa conexão, de alguma maneira, nós não temos, é como se tivéssemos perdido. Apesar de que a evolução da técnica veio a partir dessa conexão.
Então, o que acontece hoje? Hoje, nós usamos a técnica pela técnica. Nós somos seres robóticos, nossos corpos são dóceis a partir da técnica. Ou nós somos funcionais e úteis para alguma coisa, né? Ou nós não participamos da vida social. Por isso que a gente trabalha muito, mas não tem conexão com a nossa comida, não tem conexão com as pessoas que nós trabalhamos, não temos mais tempo para nada, não temos mais eventos que, que nos unam simplesmente por unir para uma festividade. Mesmo que hajam festas ou que hajam encontros, né, a gente ainda está vendo assim que tipo de utilidade isso está causando. A era da técnica neoliberal é uma era da técnica individualista, onde cada indivíduo ele se torna o do it yourself, né, o faça você mesmo. É a ideia do influência empresário, né, assim. Então, a Gestalt ela vai nascer a partir de uma explosão, um boom contra essa era da técnica. Ela vai nascer com os beatniks nos Estados Unidos, com os hippies, com a revolução musical, a revolução da mini saia, a revolução do sexo, drogas e rock and roll, né? E as revoluções para a liberdade do corpo. Então, é um livro, é uma teoria de manifesto. Bom, aqui a gente vai olhar um pouco para a clínica e fazer uma ligação com isso. Bom, primeiramente, embate político, né? Deixa eu aumentar aqui. Embate político entre minha autonomia para operar com o passado na direção do futuro, desejo, e a exigência do outro social para que eu abandone meus projetos em favor dos destinos que ele arbitrariamente traçou para mim. Bom, primeira coisa, na nossa época neoliberal, os nossos desejos eles são reprimidos a partir da infância. Eu vejo se eu encontro esse zoom, cara. Deixa eu ver aqui. Tá do lado da setinha. Tá vendo a setinha Ah, em sim. cima? Sim. Pronto. Massa. Galera nova que entende tecnologia. Obrigado. Agora dei demais, né? Melhorou assim? Melhorou, sim. Muito obrigado, Carol. Bom, a primeira coisa que aí vocês peço que me ajudem nessa primeira partezinha. O que é o embate político, né? Embate político é uma coisa que todos nós aqui passamos, a toda hora. Assim que acordamos, assim que vamos fazer nossas atividades matinais. E pensem assim, numa, numa situação em que vocês gostariam de fazer algo e não podem. Que é uma situação que eticamente nós vivemos, né? Tem algumas coisas que a gente não pode fazer. Por exemplo, a gente não pode sair na rua e bater em alguém, necessariamente. Nem, enfim, andar pelado pela rua. Isso são regras de convivência que nós aceitamos. Mas alguns pensamentos e alguns desejos, eles são cortados mesmo que não causam mal para outra pessoa ou para qualquer ser vivo. Alguns pensamentos que vêm e a gente não consegue falar. Vocês conseguem perceber isso? Que tipo de desejo vocês têm, assim como fantasia?
Pensem um pouco. Fala, João. Lá na clínica, cara, que eu lembro que tinha uns atendimentos e pô, tinha umas coisas que eu não queria questionar ou eu não queria falar. Por exemplo, a pessoa falava uma coisa e na minha cabeça vinha uma resposta, mas só que eu não pensava em falar, né? Tipo, alguma coisa assim, que eu achava que não era momento, eu achei que era errado, alguma coisa do tipo. E na supervisão, quando a gente tava conversando, eu sempre questionava, tipo, qual o motivo de tu não querer falar aquilo. E, tipo, eu sentia isso, sabe? Errado, alguma coisa do tipo. E quando eu comecei a não questionar isso, tipo, ir deixando levar, acho que é essa a palavra, deixar sentir e vem aquele negócio, né, de que a gente comenta muito, né, de se misturar com o atendimento e uma hora você se perde, não sabe quem é quem. Eu comecei a sentir isso e sentir fluir melhor, sabe? Tanto para mim e eu acho que para outra pessoa também, né? Eu nunca perguntei assim para outra pessoa se para ela também, mas para mim sim. Provavelmente sim, né? E é isso, assim. Talvez a gente não pergunte porque seria algo carente ou algo que assim, não poderíamos perguntar para o consulente, né? Carol, que presença ilustre você aqui, tudo bom? Lilian, boa noite, tudo bem? Então, gente, olha só. Esse exemplo de João é muito bom, porque na clínica, eu não sei se todos aqui estão atendendo, né? Mas existe algumas fantasias em que nós somos colocados para como se a gente não pudesse fazer. Desde aquela concepção básica, né? Assim, será que eu posso atender familiar? Será que eu posso atender amigos? Né? Assim, existe uma lenda urbana, assim, uma lenda beirando a psicologia, de que a gente não pode fazer isso. Mas isso vem de um positivismo também autoritário. Por quê? O positivismo é uma vertente em que a gente vai ficar neutro perante o objeto de estudo. E quando eu penso nisso, eu não posso atender amigos, porque a minha amizade vai influenciar. Vou ficar numa mesa de bar falando sobre fofocas e dando conselho amoroso, etc. Né? Mas pensa bem, por que, que a gente na mesa de bar não está agindo, intervindo nas nossas relações de maneira política também? Porque na clínica, a clínica é um espaço onde a gente pode ser quem nós somos. Onde vai aparecer aquele estranho, aquele pior, onde a gente pode trabalhar. Por que que na casa da sua amiga, ou então na rua, andando e conversando, a gente não pode ser quem é? A gente tem que fazer um personagem, para não entrar em conflito, para não deixar a pessoa com raiva, para que a nossa carência existencial, advinda do neoliberalismo, né, não seja questionada, ou então não seja ameaçada. Nós somos seres carentes por natureza neoliberal. Né? Não existe ser no neoliberalismo que não tenha algum tipo de carência nas relações de poder. Porque o que acontece com a gente é que nós somos separados uns dos outros. Né? Eu não sei se vocês ouviam isso, mas meus pais diziam assim, ó, os únicos amigos que você tem somos nós. Você não tem amigo fora, entende? Não confia em ninguém. Nós somos, desde o berço, nós aprendemos a não confiar. E aí a gente se isola, né? Assim, tem uma lenda da independência, né? A independência financeira, a nossa independência é sair da casa dos pais. E aí eu fico pensando, né? A nossa independência é sair da casa dos pais, onde a gente vai
pagar um aluguel sozinho, trabalhar pra caramba para pagar um aluguel absurdo, que é sempre muito caro, por mais que a gente esteja em uma cidade pequena, mas se for para uma capital é mais caro ainda, né? Então o seu salário vai para 40%, quiçá 50% do seu salário vai para o aluguel, e aí você vai pagar energia só, vai pagar tudo só, né? Sem compartilhar. E aí você não compartilha e você tem que se virar para ser independente, porque ser independente é o que há, né? Enquanto seus pais envelhecem, né? Sempre quando a gente fala sobre esse outro lado, não quer dizer que ficar com os pais é bom, né? Assim, não é questão moralista de dizer o que é melhor, né? Assim, é melhor sair de casa ou não, né? Mas veja que essa ilusão de independência faz com que a gente se desconecte um do outro. Então, nessa ilusão de carência, Carol, eu não preciso de você, assim, se você faz o que você quiser. Assim, eu não tô nem aí se você tá com raiva de mim ou se você não fala comigo, né? Assim, a gente criou essa ideia subjetivista de se autoproteger das relações em prol de um reconhecimento de alguém autoritário que nós não alcançamos ainda. Porque sempre a felicidade está depois. Sempre. Quando você sair de casa, você vai ser feliz. Não, não fiquei feliz. Eu acho que quando eu terminar a escola, eu vou ser feliz. Não, mas quando eu passar no vestibular, com certeza eu vou ser feliz. Quando eu terminar a faculdade, eu vou arranjar um emprego e vou ser feliz. E assim vai. Né? Sempre está em outra instância. É por isso que a gente não pode falar o que quer, João. Porque quando a gente fala do nosso desejo imediato, ou seja, da nossa relação com a pessoa na clínica, nós estamos quebrando planejamentos futuros e passados. Isso em termos cronológicos, né? Porque para que uma pessoa chegue com essa personalidade, com essa personificação, ela teve que construir, diante desse outro autoritário, passados e futuros. Por isso que ela chega culpada ou então muito ansiosa. Então, se a gente fala algumas coisas na clínica, parece errado, porque a gente tem medo do conflito. A gente sempre tem medo do de perder, por exemplo, o consulente, né? Eu atendi uma vez uma menina de uma cidade vizinha. Ela estava com um problema de surto psicótico, né? E eu fui atendê-la e a família era muito rica e me pagava muito bem. Quando eu fui encontrar com ela, teoricamente na Gestalt, eu sei que a gente tem que se entregar, né? A entrega e o não saber naquele momento é muito mais importante do que aplicar alguma teoria. O não saber com ela cria um espaço para que ela se desenvolva e eu aprenda com ela e não o contrário. Então ela vai me dizer o que está sendo excludente, o que está acontecendo, né? Porém, chegou um momento em que eu estava arrodeado da família, do psiquiatra, das amigas, né, da irmã, e elas estavam me pedindo uma certa coisa, né? E aí eu tive medo. Imagina assim, eu perguntei para ela se ela não achava que deveria se cuidar para tomar cuidado, assim, porque as pessoas estavam preocupadas com ela. Nesse momento, ela não confiou mais em mim. Porque, mais uma vez, outra pessoa estava duvidando do que ela era, do que ela estava sendo. Que não precisava de uma demanda neurótica, né? Ambígua, para trazer ela para uma razão, para um pensamento. Que é isso que a gente faz.
A psicologia positivista faz isso, e eu fui atravessado por isso, né? Fiquei puto com isso. Com medo de perder a cliente, né? Pagava muito bem, etc, né? Trazer ela para a razão foi um erro, porque eu tive medo, né? É isso que a gente faz naquilo. Fala, Lilian. Ou porque ela já veio com diagnóstico, Sim, não? sim. Daí tu já, né, ficou com aquilo, E talvez. o diagnóstico, Lilian, na verdade, assim, por mais que tenha psiquiatra envolvido, por mais que tenha família, o diagnóstico é uma mentira, entende? Não se sabe, assim, o que ela pode até cumprir algumas funções desse diagnóstico, mas o que chega para mim não é o diagnóstico, nada. Nada disso chega para mim. Só que eu tive medo de não me apegar a isso nesse momento específico, né? Porque senão eu não daria uma resposta social. É como se eu esquecesse ela por uma covardia para entrar na lógica neoliberal de tratá-la de alguma forma, tratar, curar, ou então se preocupar com ela. Então, veja, se a gente repete o que a autoridade faz, isso vale para neurose, para psicose, para sofrimento ético, político e antropológico. Se a gente repete a autoridade, nós estamos violentando assim como a autoridade violenta. Entendi. Tipo assim, ó, então, um exemplo, eu posso trazer um exemplo. Uma pessoa novata hoje chegou para mim e disse: Ah, já passei por um psicólogo, mas eu nunca eu tive uma experiência negativa que nunca mais eu voltei a procurar. Voltou depois de anos, que foi hoje, né? Porque ele disse, chegou, eu disse, cá pra nós, me diz o que foi. Curiosa, né? Eu fiquei curiosa, né? Tranquilo. Me diz aí ela disse, foi porque mas cá pra nós, viu? Tá certo, exatamente isso mesmo. Aí ela, mas é porque ele foi logo dizendo assim, ele me escutou, e depois no final disse assim, mas você tá muito satisfeita com tudo. Tipo assim, o que estavam fazendo com ela, criticando o que aconteceu a vida toda dela, ele também fez. Você tá muito satisfeita com tudo, você não acha, não? Tá muito, reclama demais. Ele me critica, ela quis dizer o quê? Que ele criticou, né? Ele foi dizendo que eu estava insatisfeita com tudo e ela passou isso durante a vida dela. Sabe? Eu acho que também teve isso, né? É a questão também do primeiro vínculo, né, Érica? Assim, se eu vincular e vai logo criticando o outro desse jeito. É isso, assim, não tem como a gente saber, né, Lilian? A gente sabe mais sobre o que te atravessa com ela do que o que aconteceu com o terapeuta, Sim, né? E assim, é por isso que para a gestalterapia não importa muito o falatório, né? Não importa muito o conteúdo, mas tu sentiu algum tipo de crítica. É isso que a gente olha. A forma que se fala foi de uma crítica que chegou a você, sim, né? Não, isso é indiscutível. Porque eu posso falar para você mesmo, assim, dizer, olha, Lilian, tu percebeste assim que tu reclama muito assim de tudo, parece que tu reclama de tudo. E a minha forma de falar pode ser acolhedora e não uma crítica. sim, foi a forma que ela falou e durante o atendimento, eu vi que ela tinha sido criticada durante a vida dela, se chamar, né, muito criticada, então eu percebi isso, né? Então foi isso mesmo. É Sim, a forma mesmo que ela chegou. É o que chega, é a forma, exatamente isso, Eric. isso. Veja bem assim, se alguém olhar para você, não necessariamente ela vai estar te julgando ou, ou vai estar pensando alguma coisa de você. Mas tem um exemplo, né? Não sei se vocês sabem o que é acompanhamento terapêutico, né? Acompanhamento terapêutico é uma pessoa que é errante, né? Faz uma terapia na rua, na vida cotidiana do consulente. Ele se integra, é como se fosse um advogado da vida, né? Sim, inclusive vai ter aqui em Fortaleza. Eu vou fazer um curso da. Vai ter aqui no. Acho que é em novembro, de acompanhamento terapêutico. Muito massa, eu acho, né? Muito massa, perfeito. Qual é a abordagem que vai ser?
É a Gestalt, não sei se tu conhece, é a Merim, como eu não sei o que é a Merim, o nome dela, que vem aqui para Fortaleza, de Florianópolis, ela. Ah, sim. Uhum. É do Instituto Um- Granzotto. Uhum. É, Então, eu lembrei, só um instante, Érica, eu lembrei do sobrenome da mulher, não lembrei do nome dela. Eu não sei o que é a Merim. eu sei desse sobrenome também. Eu tô ligado. Mas, enfim, tem um exemplo, né? Falando de AT, que um AT, um acompanhante terapêutico, está com um consulente, está na rua assim, e a pessoa tem muito medo de pessoas, né? Porque as pessoas estão julgando ela, enfim. E está passando na rua e passa uma mulher por eles. E a mulher olha de cima a baixo essa pessoa. E veja que, como ele está na rua, está com muitas pessoas, né? À luz do dia, ele só sentiu alguma coisa com essa mulher. E essa mulher olhou para ele, não falou nada. Ele começou a ficar com uma cara de incômodo e, segundos depois, ele tropeçou na rua. Bom, ela não precisou falar nada. Isso significa que o se colocar no mundo e colocar-se na clínica já diz alguma coisa. Por isso, João, nesse sentido, por mais que a gente esconda o que a gente quer falar, o desejo escapa. O desejo ele escapa de alguma forma, ou no olhar, ou no braço, ou na voz titubeante. Por quê? Porque desejo ele tem que vazar para algum lugar. Ele só é barrado porque existe uma concepção metafísica que nos faz controlar de uma forma racional esse desejo. Fala, João. Eu me lembrei muito agora da teoria psicanalítica, que fala muito dessa relação, né, do desejo e do escape. Tem até uma coisa que eu acho que é ato falho, né? Essas paradas assim, né, Eric? É. Sim, o ato falho é um jeito do desejo escapar também. Né? E entre várias vertentes da psicanálise, né? A psicanálise ela veio antes da gestalterapia e Peus faz uma releitura da psicanálise na sua temporalidade. Então, a temporalidade da psicanálise ela é ela é desenvolvida na gestalterapia à medida em que existe um passado atravessando o presente em direção ao futuro, tudo isso ao mesmo tempo. Entrar em contato é entrar em contato com essa temporalidade. Então veja que, por mais que a gente se segure no nosso desejo, esse passado nos excita e, de alguma forma, prospecta um futuro. O que é que a gente faz na clínica política, nos ajustamentos políticos? A gente desvia esse desejo, barra esse desejo, e cria uma fantasia para que a pessoa, para que a gente tente manipular a pessoa, para que ela não entenda que desejo é esse. Compreende? A gente vai para uma fantasia. Geralmente a gente coloca a pessoa como autoridade. E veja, se a gente está lidando com autoridade, a gente lidou com uma. A gente está lidando com um comportamento obediente. Então, o que acontece na neurose? A neurose imagina a criança. Criança que é toda enérgica, é toda exploratória, curiosa, tem muita energia para gastar. E ela, quando mira no desejo, alguma autoridade, geralmente os pais, ou a escola, fala que ela não pode. E se vocês imaginarem, assim, na nossa infância a gente teve vários não, né? Você não pode fazer isso, não faça isso, deixa de correr, para de correr, não desenha, não suja, não quebra, não, não, não.
Dificilmente alguém chega para dizer assim, caramba, que massa isso que tu está fazendo, potencializa isso, deixa eu te ajudar a fazer isso que tu quer fazer. Então imagina que nós, neuróticos, que nos ajustamos de forma evitativa, né? Nós evitamos o contato. Nós somos barrados toda hora nesse desejo. Convocados a obedecer uma ordem, ou seja, você não pode fazer o que você deseja, você tem que obedecer uma regra que às vezes não faz sentido, porque é só assim, não faça isso, e ponto. Não há nenhum trabalho sobre isso, não há nenhum desenvolvimento sobre isso. E toda vez que eu me proponho a ir para o meu desejo, acontece algumas coisas como, por exemplo, punição, ou seja, algo me dói, pode ser um tapa, pode ser uma briga, pode ser uma rejeição. Acontece um afastamento, ou seja, o papai não gosta disso, fica muito triste quando você faz isso, sabe? Assim você vai magoar, vai deixar de amar, né? E como nós somos seres sociáveis, nós queremos esse compartilhamento. Então a gente subverte nosso desejo em prol de um amor que está na iminência de ser perdido. Então a gente começa a bloquear essa temporalidade, de um passado para o futuro no presente. Ou seja, nós começamos a bloquear esse desejo. E se entrar em contato, contato é um conceito da gestalterapia, muito importante que vai embasar. Contato é, entrar em contato é perceber-se na awareness desse passado indo para o futuro no presente. É entrar em contato. No embate político, no ajustamento político, nós evitamos esse contato. Nós evitamos entrar em contato do nosso passado atravessando no presente para o futuro. Por quê? Porque nós estamos alheios a essa autoridade em que nós queremos agradar. Nem sempre essa autoridade, como a gente pensa, que a gente fixou, se sedimentou no passado, ela aparece tal qual. Essa autoridade, ela aparece em propriedades semelhantes. Às vezes nós temos algumas situações em que se parece com a estrutura do passado e nós repetimos uma estratégia de não fazer o desejo para poder agradar. E nós repetimos isso nas nossas relações. Até aqui, alguma dúvida, algum atravessamento, alguma coisa? Sobre o entrar em contato, poderia repetir, porque não entrou muito bem. Ótimo, Carol. Olha só. Contato é o primeiro termo que você vai achar no livro Gestalt Therapy. É um branquinho. Ele foi escrito na Revolução, né, de 1951. Nessa revolução política, né, que estava tendo nos Estados Unidos, nós estávamos num tempo de muita autoridade, de muita técnica, de corpos dóceis, né? O primeiro conceito que você vai ver é a ideia de contato, que é contato é uma temporalidade de um passado indo para o futuro no presente, que não tem a ver com essa temporalidade que nós estamos acostumados. Entende? Que ontem passou, amanhã vai chegar, que agora são exatamente 20 horas e 39 minutos, no horário de Brasília, e que com certeza daqui a pouco nós vamos estar com Lula livre aí para nos ajudar e nos animar mais uma vez o coração. Né? Mas isso é verdade. Essa é a única parte que é verdade. Mas o que a gente faz com o tempo? Qual é a questão
que a gente aprendeu a fazer com o tempo. Isso depois da metafísica, né, da racionalidade, que é nós sedimentamos o tempo. Nós colocamos ele numa caixinha para poder controlar. Isso em si não é uma coisa ruim ou danosa. Porém, a gente pensa que a gente faz isso de maneira natural. A gente naturaliza esse tempo sedimentado. A gente não pensa sobre isso, a gente apenas faz. A gente corre junto com a racionalidade da nossa época. A gente não se pergunta se realmente é esse o tempo. Então, não faz sentido, por exemplo, para quem conserva o tempo, falar que a escola ela tem que ser repensada e destruída nos moldes que estão. Por exemplo, porque esse passado está sedimentado. Foi a forma temporal que nós achamos para... Como nós temos... Vocês entendem, assim, que ao controlar a natureza e o mundo, nós temos muito medo de perdermos algo, principalmente na nossa vida. Compreende? Por isso que a gente controla tudo. A gente vai para a natureza e controla todas as questões da natureza. E repito, assim, não é uma coisa ruim em si. A questão é que a gente só faz isso. Por isso que a gente não destrói a escola. A escola é uma coisa que não está dando certo, mas nós temos muito medo de fazer uma outra coisa e as crianças se perderem. Mas elas estão se perdendo na escola, entende? Isso significa que a gente, numa sociedade neurótica, nós lidamos com uma temporalidade de uma dor conhecida. É melhor estar doendo e eu já conhecer que tipo de dor é essa, isso é relacionamento abusivo de qualquer nível, do que eu tentar uma coisa nova e não ser o que eu estou acostumado, porque eu não sei lidar com isso. Isso é de uma maneira totalmente inconsciente, não é consciente que a gente faz isso. Porque, como eu tenho que obedecer uma autoridade, imagina que a criança ela não formula isso muito bem. Só que a gente repete, vai repetindo. E toda vez que eu vou para o meu desejo, eu sou ameaçado, sou rechaçado. Então, eu fantasio uma coisa como estratégia. É uma estratégia. Então, eu não vou mais para o meu desejo. Eu vou fazer uma outra coisa que eu sei que eu vou ser reconhecido. Ou, pelo menos, que eu não vou lidar com punição matando o meu desejo. Aí, repito. Repito as coisas. E não entendo por que sempre eu vou para um relacionamento abusivo, por exemplo. Porque eu repito. Então, entrar em contato é entrar nessa temporalidade. Caramba, olha, tá repetindo uma coisa que te dói. Entende? Então, se eu falo assim, Carol, um exemplo bem bruto, assim, de neurose, né? Carol, olha, caramba, assim, eu gostei tanto do teu óculos, ficaria muito bem em mim. É assim, é muito melhor fazer uma piadinha ou então fazer um desvio do que falar assim, Carol, qual a possibilidade de você me dar o seu óculos? Será que é possível para que eu use ele? Entende? Essa assertividade, ela é danosa para as relações neuróticas, porque é muito incisiva. Entrar em contato é dizer assim, atravessar um passado indo do futuro no presente. O exemplo de João, né? João ficou curioso, queria perguntar alguma coisa que numa fantasia de autoridade ele não poderia. Mas isso atravessou, e aí ele falou muito bem, né? Como a gente trabalha não com subjetividades, mas sim com intersubjetividade, quando ele se desarmou e fez o que queria, o que desejava, e foi para o afeto, a pessoa também gostou disso. Por que isso acontece? Porque quando a gente é atravessado por algo, é convocado por algo, e a gente não se limita à autoridade, ou seja, a gente não deixa de desejar junto com o outro,
o outro também ganha espaço para se realizar também no desejo. Isso é entrar em contato. Eu sempre uso a etimologia da palavra humildade. Humildade não tem a ver com o senso comum que a gente olha por aí, né? Humildade é baixar a cabeça, dizer que você não é tão bom, né? Isso é balela, isso não é humildade. Humildade vem de humus, que significa terra fértil. Então, ser uma pessoa humilde é ser terra fértil para que a pessoa cresça em você. Isso significa que nós crescemos juntos. Isso não é romancismo ou coisa bonitinha para dizer, né? Mas isso é o que acontece nas nossas relações. Nós somos interconectados, nós esquecemos disso. Nós todo dia somos impelidas e impelidos a nos desconectar, a individualizar-se. Mas veja, se você chega perto de uma pessoa e ela sorri, você é impelido a sorrir também. É como se tivesse intrinsecamente uma corda junto com você, que a gente não vê. Fala, Lilian. Não, eu lembrei do que tu sempre fala, né, nas supervisões. Quanto mais você é autêntico com o outro, mais ele vai ser. É. E isso eu tenho percebido demais depois, né, das supervisões contigo, né, da terapia também. Quanto mais eu sou, tipo, eu mesma, mais o outro se sente à vontade. E mais conexão acontece, né? Mais vínculo. Isso, exatamente. Isso é muito importante, né? Saber. Perfeito, Lilian, perfeito isso. Por que é que... Porque veja só, olha como é engraçado, né? Eu sempre uso esse exemplo, né? João já sabe. Da avó, João, o exemplo da avó. Olha como é engraçado, né? Ela, como vive a autoridade, ela não pode dizer diretamente o que ela quer que a outra pessoa faça, apesar das dificuldades físicas e cansadas da idade mesmo, assim, que ela tem. Mas ela está carregando o balde, assim, e ela quer limpar a casa. E ela é muito autoritária. Ela quer que as pessoas ajudem ela. Só que as pessoas não vão ajudar se ela disser assim, vamos limpar a casa que eu quero a casa limpa, todo mundo ajudando. Todo mundo ao meu redor tem que fazer o que eu quero. Se ela fizer isso, as pessoas vão dizer, não, agora não, depois, tarará. E tudo bem se as pessoas falarem isso. Isso é tranquilo, porque não está no tempo delas, mas ela não aceita o tempo das outras pessoas. Então, o que é que ela faz? Ela pega um balde e diz, ai, minhas costas. Ai, como eu queria essa casa limpa, meu joelho está doendo tanto, meu Deus. Mas eu vou limpar a casa. Ai, meu Deus. Entende? Mas o engraçado não é isso. O engraçado é que, quando ela faz isso, as pessoas que estão acostumadas à autoridade dela, elas são impelidas a pegar o balde. Entende? Ela não falou para a pessoa pegar o balde. Mas ela arrumou uma estratégia de não falar o que deseja e as pessoas fazerem o que ela quer. É difícil, né, João? Deixa eu ficar mais velho um pouquinho. Entende assim? Então, é isso, Lilian. Olha, as pessoas, elas entendem, não de forma consciente, mas elas são convocadas a alguma coisa. E aí, se ela faz isso numa terapia, você olha qual é a convocação, porque você está sendo puxado para alguma coisa. Lembra o que é intencionalidade, né? Intencionalidade é afinar-se na temporalidade com o coração. É entender, é afinar uma tonalidade, é se afinar junto com o outro. É intencionalidade, que não tem nada a ver com intenção. Eu tenho a intenção de fumar um cigarro, eu vou fumar. Mas a intencionalidade tem mais a ver com uma forma temporal em que eu me afino, que é mais o como eu fumo um cigarro, ou seja, como eu estou fumando, do que o que eu estou fazendo em si, que é fumar um cigarro. Isso é intencionalidade.
Deu para entender, Carol, o que é contato? Clareou? Massa. Então vamos lá. Embate político entre minha autonomia para operar com o passado na direção do futuro, desejo entrar em contato, né? E a exigência do outro social para que eu abandone meus projetos em favor dos destinos que ele arbitrariamente traçou para mim. Vocês se identificam agora, né? Depois, a primeira leitura pode ser difícil, né? Mas depois da explanação, assim, fica mais fácil de entender. Como é que a gente se aliena em prol do outro social? E a gente faz isso em 90% do nosso tempo. Até o fato, a gente aprende na escola até o fato de a gente não beber água quando tem sede. E a não ir no banheiro quando tem vontade. Porque a gente tem que sempre olhar para as pessoas. Bate uma tristeza, né, Pablo? Eu tenho uma aluna que eu acho que o Lilian vai lembrar dela, Yáscara, né? E sempre quando eu falo sobre neoliberalismo, sobre autoridade, ela ficava, Ave Maria, Érica, parece que tu é Schopenhauer, assim, parece que vai acabar tudo e a tristeza bate na gente e dá uma desesperança. Eu quero colocar aqui a esperança, porque a gente está olhando para isso e vai ser forte, mas é isso. Eu acho que a gente não pode fingir que não tem nada de errado, assim, e tem que olhar para essa tristeza. É exatamente, Paulo. O primeiro passo é a consciência. O segundo é o planejamento. E o terceiro é a ação. Né? O terceiro é a ação. Esses são os 3 passos, né? Assim, vocês vão ver mais adiante que a gestalterapia ela é essencialmente anarquista. É justamente por isso que a gente fala que a gente não precisa de ninguém para se organizar. Nós só precisamos de um e do outro. Algumas pessoas podem falar assim, mas as pessoas não são confiáveis, assim, não tem como a gente fazer isso. Tá, mas é justamente por isso que a gente não pode deixar apenas uma pessoa nos representando. Porque elas não são confiáveis. No final das contas, ela vai fazer algo do interesse próprio dela. Não importa quem. Mas você está falando de anarquismo e está falando Lula livre? É óbvio, né? Assim, não tem comparação de governo, né? Assim, não tem comparação entre os governos, assim. Mas no final das contas a gente busca isso. Então, Pablo, mais do que ficar triste, talvez a gente precise de mais raiva, sabe? É de uma raiva, assim, que para destruir esses parâmetros, né, que nos perseguem. Fala, Maria Eduarda. Como esses conceitos são aplicados diante da clínica, na prática? Beleza, eu entendo que eu sou uma pessoa sujeitada aos costumes neoliberais, mas como eu aplico isso na prática? Maravilha, pergunta magnífica. Tá aqui, ó. Aqui já tem uma ideia de intervenção. A intervenção nos comportamentos neuróticos, duplo sentido, que é ir além do apego ao passado, primeiro passo. Segundo passo, acolhimento à função política desse apego. Essa é a intervenção nua e crua. Mas traduzindo, vamos lá. Lembrando aqui, né, que o apego ao passado é o apego às situações em que o outro capitalista não pode tornar mercadoria. Veja bem, Eduarda, a neurose, ela não é uma doença para a gestalterapia. Entende? Fala, Eduarda. Antes de você começar a explicar, você pode, por favor, esclarecer o conceito de neurose e psicose para a gestalterapia? É um conceito que se aproxima da psicanálise, é um conceito psicopatológico? Qual é o conceito? Se aproxima muito da psicanálise. Com uma pequena diferença.
Na gestalterapia, nós olhamos para temporalidade, para intencionalidade. Intencionalidade, contato, temporalidade, awareness, tudo isso tem a ver com tempo. Então, nós somos puramente tempo, certo? A psicanálise, ela buscava ainda uma arqueologia, ou mesmo na linguagem, ou mesmo na biologia, ou mesmo em estruturas, né? Dependendo da sua leitura da psicanálise, dependendo de qual época de Freud você está falando, dependendo se você chega em Lacan, que vai destruir a linguagem, vai para o objeto A, né? Mas ainda, algumas vertentes são subjetivistas. Hoje, a psicanálise está se aproximando de uma intersubjetividade, como a leitura de Merleau-Ponty, etc., né? Mas a principal diferença é que na gestalterapia nós não somos individuais. Nós não somos indivíduos. Ou seja, nós não operamos apenas com uma subjetividade. Nós somos intersubjetividades. Ou seja, nós somos sempre para o outro. Essa ideia de subjetividade, por mais que a gente tenha aprendido que seja uma coisa linda, subjetividade, coisa peculiar, etc., ela é uma enganação e de forma violenta, na verdade. É através de subjetividade que a gente marginaliza o outro. É a subjetividade tal, que é desse tanto, e é qualidade tal. E essa pessoa é assim. E assim eu proponho uma melhora, para uma subjetividade melhor para ela. Não existe isso. Entende? A gestalterapia, nós somos juntos com o outro. Então, quando chega na clínica alguma pessoa que está nos levando para uma neurose, nós somos neurose junto com ela. Nós somos mentira junto com ela. Se eu falo que uma pessoa é mentirosa, é porque eu sei que me atravessa uma mentira também. Só que é muito melhor eu subjetivar a pessoa, eu dizer, é Eduarda que está mentindo, né? Ela é muito mentirosa. Viu, Carol? Assim, eu acho a Eduarda muito mentirosa, sabe? Ela vem falando as coisas aqui e fica tentando me enganar, entende? Isso é apenas eu falando que me atravessa uma mentira em que eu não sei lidar. Cuidado, viu? Entende? Tá me atravessando. Por que eu não tô falando isso pra Eduarda? Caramba, Eduardo, eu acho que. Por que eu tô sentindo que isso é mentira? Vamos trabalhar isso, entende? Porque, como bom neurótico que eu sou, eu não posso mostrar meu desejo para ela. Porque isso vai entrar em conflito. E talvez, assim, eu me sinto tão enganado das coisas da vida que eu não consigo confiar em ninguém. E mais, eu não confio na minha potencialidade, porque eu fui tão massacrado na autonomia por uma autoridade que ninguém que chega em mim, olha como é intersubjetivo e como a subjetividade não faz sentido. Como, como eu não consigo confiar nos meus atos, na minha palavra e nas minhas ações, não chega ninguém para mim para me puxar de uma maneira confiável. E aí eu digo que sempre é o outro. Por isso que subjetividade é só uma inter-relação. Por que eu consigo confiar mais em Giovana do que em Eduarda? É porque Giovana é melhor do que Eduarda nesse sentido? Não. É porque, de alguma forma, Giovana me dá um espaço para confiança. A ideia de humildade, entende? Eu cresço com Giovana de maneira confiável. Não é ela que faz isso. Somos nós duas. Então, qual é o conceito de neurose para a gestalterapia? Bom, se a gente entendeu que a temporalidade de contato... Olha aí, ó. Se a gente entendeu que a temporalidade de contato é um passado e um futuro no presente, e essa orientação do tempo, ela denota o desejo, ou seja, nossa realização, quando uma autoridade nos impede de desejar,
nós começamos a criar estratégias de ajustamento, certo? Então, nós fazemos uma estratégia inteligente para que nós não mostremos o desejo e manipulemos a situação com uma fantasia. Isso significa que eu vou criar uma fantasia, me apegar a um passado autoritário e não mostrar o desejo. Por quê? É naquela linha ali, é na segunda linha que está dizendo, ó, a neurose, ela se sente impelida a ser produto do capital. Se eu mostro meu desejo, o capital, ele nega esse desejo, porque isso não é producente. Se eu vou desenhar, se eu vou fazer alguma coisa, cantar, dançar na rua, ficar muito alegre, isso não é producente. O que é producente é eu desviar e ser obediente. Então eu fantasio. Eu crio uma estratégia para que esse capital, esse outro social, ele não pegue no meu desejo e bloqueie. Eu mesmo bloqueio, porque eu sou dono do meu corpo. Então eu uso a autoridade para desviar e não falar. Eu evito o contato. Se contato é passado e futuro no presente, eu evito que esse futuro aconteça, desejo. Imagina que o desejo é uma linha que estica assim, né? Com passado e futuro. E o passado e futuro acontecem ao mesmo tempo. Então ela estica assim. E aí o desejo para chegar, quando ele aparece, eu bloqueio, fantasio e falta alguma coisa. E essa falta é o que causa angústia, é o que causa ansiedade. Porque você fica preocupado com o que vai acontecer. Porque você está desejando alguma coisa, ela não aparece, e você se apega a alguma coisa que vai acontecer no futuro. Daí é onde você repete essa estratégia em várias situações. E é uma repetição, você sempre está fazendo a mesma coisa porque é uma estratégia que deu certo, você nunca vai para o seu desejo e evita o contato. É isso que é neurose. Compreendeu, Eduardo? Entende? Então, por exemplo, se eu vou... Desculpa por usar o exemplo, Eduardo, mas vamos lá. Se eu vou lá para a Carol e falo assim, caramba, como a Eduarda é mentirosa, né? Assim, pode ter certeza que eu repito essa angústia, essa agressividade com as pessoas que me relaciono muito na minha vida. Porque foi a maneira que eu aprendi a não entrar em conflito. E se vocês têm experiências com amizade, né? Vocês vão ver que, assim, isso acontece muito, porque você tem que pisar em ovos com essa pessoa, né? Você não pode decepcioná-la jamais. Porque como ela não aprendeu a entrar em conflito, se você decepcionar ela, ela vai fazer isso com você, vai se afastar de você e vai começar a dizer que você é mentirosa, que você é falsa, uma cobra, etc. Faz sentido? Alguma questão até aqui? Me deem 2 minutinhos aqui para ir ao banheiro. Rapidinho eu volto. E aí, gente, voltei.
Não deixei o outro social impedir que eu fosse ao banheiro, né? Pô, lá na aula, Carol, né? Eu paro muito, né, para ir ao banheiro, assim, mas eu vou falar que agora é uma estratégia para ficar pensando, para ter uma reflexão e ter que pensar sobre essas coisas, né? Não é, Giovana? Bom, gente, já que vocês entenderam rapidamente o que é a ideia de contato, então eu vou logo inserir vocês nas clínicas gestálticas, de maneira que vocês vão entender a clínica de forma temporal, sempre temporal. E por que temporal? Nós somos sempre intersubjetivos. E lembrando sempre que essa intersubjetividade ela é esquecida, essa interligação, essa conexão com o outro é esquecida em prol de uma agradabilidade, um reconhecimento que nós procuramos nessa individualidade. Nós preferimos ser reconhecidos e elogiadas individualmente do que fazer uma coisa em grupo que satisfaça o grupo no todo. É muito mais fácil eu elogiar Giovana, né, e ela fazer alguma coisa para ser reconhecida do que ela fazer uma coisa com todo mundo junto aqui e a gente se elogiar e fazer uma coisa para nós. Porque quando a gente retira os desejos, nós ficamos carentes de satisfação. Então, nós sempre buscamos e aceitamos comida de má qualidade do que o medo que a autoridade nos diz, que é não ter comida nenhuma. É esse o nosso medo. A clínica gestáltica é meio que fazer assim, não, larga a mão dessa comida de má qualidade, tu não vai precisar dela, mesmo que você passe fome, mas se arrisque a desejar a comida que você quer. Por isso que a gestalterapia é uma clínica do risco, porque você vai dar suporte para que a pessoa se arrisque a sair dessas migalhas. Não é coach não, viu, gente? É só uma metáfora, pelo amor de Deus. Mas sair dessas migalhas que a gente aceita de pouca satisfação, porque a neurose ela faz isso, ela dá pouca satisfação. O reconhecimento, a gente acha que é o nível máximo, assim, agora eu vou ser reconhecido por plano de tal. Poucas pessoas conseguem esse reconhecimento, mas quando conseguem, vê que a satisfação não era tudo isso. Aquela música Ouro de Tolo, né? Vocês conhecem, de Raul Seixas. Né? Não conhecem Ouro de Tolo? Meu Deus. Garanhuns precisa de um barzinho assim de Raul Seixas assim para comemorar. Fechou. Perdão. O caos fechou. Bora. Que pena, né? Quando eu chego na minha hora, as coisas não acontecem, né? Né, Temos Érica? Aí, ó, aqui teve a universitária, se você quiser, oferece pagode de qualidade. Todos os eventos. agora. Como assim? Você não conhece? Pagode. Pagou. Como assim, né? É isso, assim, mas. Então a gente fica nas migalhas, a gente fica no pouco que a gente recebe com pouca satisfação. Fala, Érica. É que esse entendimento ele chega por completo, né? Quando, como na música ele fala, né? Eu devia estar contente, mas eu não tenho como ficar contente porque é um caminho que não vai trazer o contentamento jamais. E quando ele depende justamente desse conhecimento, depende de um todo, depende que o sistema esteja integrado, não depende só a partir da minha consciência, não é isso? Perfeitamente, Érica. É porque, na verdade, na música, ele vai falar sobre essa autoridade, né? Ele vai falar assim, e ainda você pensa que você é um padre policial, médico, que faz a sua função social,
Só que tu acha que tu faz uma função social porque tu tem um status, entende? Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Né? Porque você... Então, ele está criticando uma autoridade que chega para ele como desejo. Então, vejam, o que a autoridade faz, isso todo mundo tem, é dizer que o seu desejo não tem função, não tem utilidade, tudo que você gosta de fazer e que você quer fazer não tem utilidade, e o que tem utilidade é o que eu estou dizendo que você tem que fazer. Então, se forme, então trabalhe, então vá para a igreja, então se case, tenha filhos, né? Saia de Garanhuns para ir para uma capital, né? Uma capital que é igual a todas as outras, né? Krenak fala muito bem disso. Toda capital parece que é uma repetição, é uma réplica de prédios e muita coisa para fazer, de entretenimento. Ah, eu gosto de morar em Recife, porque lá tem muita coisa para fazer, né? Vocês sabem que entretenimento, apesar de a gente traduzir como diversão, entretenimento vem de entreter, que significa manter dentro. E aí a gente vive numa sociedade neoliberal. Nada contra a Olinda, viu, Eduardo? Eu adoro Olinda. Eu amo Olinda. Mas tem que fazer estruturas para que a pessoa se mantenha dentro, né? Um dos maiores entretenimentos que nós temos hoje, bairrista na área. Boa, tem que ser mesmo. A gente tem que falar mal de onde a gente veio, mas se alguém fala mal, não é a gente, então a gente tem que combater. É isso aí. É assim que se faz. O maior vínculo de entretenimento, que é o manter dentro que nós temos hoje, é o Instagram. Né? É o suprassumo do neoliberalismo, né? Os algoritmos que controlam nossos corpos, onde a gente tem que estar lá, quanto eles fazem de uma maneira que a gente tenha que estar lá o máximo de tempo possível para nos jogar propaganda o máximo de tempo. Eu sou de uma velha guarda que fala, né, Brizola, quem conhece, né, fala que a gente não pode assistir a TV Globo, a gente tem que fazer tudo que a TV Globo manda o contrário, né? E aí eu desliguei a televisão, nunca mais assisti. Eu sou uma pessoa que não assiste televisão aberta, não sei o quê. Mas hoje eu fui imbuído pelo Instagram, né? E aí parece que você não foge disso. A gente sempre lida com autoridade. Sempre está lidando. Então a gente sempre está matando nossos desejos em prol do que mandaram a gente fazer. Por isso que tem uma música de Belchior, não sei se vocês conhecem também, né? Que eu gosto muito. Que ele fala assim, né? Nunca fazer nada que o mestre mandar, sempre desobedecer, nunca reverenciar. Ah, essa conhece, muito bem. Olha aí, ó, linda aí, representando. Ceará aqui, viu? Ceará? Eu sou do Ceará também. Tô de Juazeiro do Norte. Eu sou do Crato. Sério? Olha aí, vizinhos. Aí, terra boa, terra quente. Então, com essa ideia de autoridade, nós vamos olhar para os tipos de clínica. Ipioca, maravilha, eu amo Ipioca. Olha aí. Eu acho melhor que Pitu, viu? Sem querer polemizar. Já polemizou. É isso. Muito melhor, sempre digo. Então, a Gestalt ela vai falar sobre a perspectiva clínica na temporalidade. E com isso, ela tem 3 vertentes. Uma é antropológica, uma vertente política e uma vertente ética. Se a gente olha para a autoridade
e para os meios que nós evitamos o contato, para os meios em que esse contato ele é bloqueado de alguma forma, há algumas configurações a serem vistas na clínica, em detrimento de uma psicologia clássica, em que tratava eminentemente a neurose. Se a gente for ler, a maioria dos livros é sobre neurose, é sobre a clínica evitativa, né? Mas essas três perspectivas trazem muito além. Quando a gente fala de uma perspectiva em um sentido antropológico, nós estamos falando de dados da realidade em que a pessoa se identifica. Então, veja, se o contato é um passado e um futuro no presente, e esse excitamento ele perpassa no presente para um futuro, isso significa que há alguns dados do passado que eu conto com eles para a minha vida futura. Por exemplo, a minha casa. Eu acho que todo mundo quer dormir e acordar com a casa inteira sem estar caindo nada. Com os móveis no lugar, tudo para usar, a cafeteira, a cadeira para sentar, a porta para abrir direitinho e fechar por segurança. Tudo isso a gente conta com isso. A gente aprendeu isso e conta com isso para o futuro. Uma pessoa que perde a casa, numa enchente, por exemplo, ela é destruída. Por exemplo, não sei se vocês conhecem a Braskem, né, em Maceió. A Braskem é uma empresa da Odebrecht. Não sei se os algoritmos vão me pegar, João, aqui, qualquer coisa tu corta. Que ela está fazendo uma exploração de minérios em Maceió. Então, ela está cavando e sugando minérios, brincando, minérios na cidade de Maceió. A Braskem, ela afundou literalmente 5 bairros da cidade de Maceió. Afundou literalmente. As casas estão sendo destruídas. É óbvio que ela não poderia fazer isso com pessoas lá. Ela sabia que ia acontecer isso e desapropriou pessoas das suas casas em 5 bairros. Imagina o que é 5 bairros. Quantas pessoas, né, assim, tem lá, vamos dizer 50 mil por bairro. Isso, ela pagou a indenização de 30% do que deveria, né? Então as pessoas estão tentando se regular ainda nas casas, mas vejam que elas perderam um dado de realidade. Elas perderam um passado e um futuro no presente. Foi bloqueado por uma autoridade. Elas perderam não só as casas eram de menos, real. É sério, as casas eram de menos. Mas imagina que você, quando acorda, você vai tomar um café da manhã e aí você vai comprar pão numa padaria que você conhece o dono. E aí para a padaria você fala com sua vizinha: bom dia, dona Carminha. Caramba, como é que tá tua filha? Tá tudo bem? Nunca mais te vi, assim. Teu aniversário foi ontem, né? Depois passa lá em casa para pegar um bolo, né? Assim, tal. É óbvio que quando as pessoas são desapropriadas, elas não, ninguém consegue colocar elas no mesmo bairro e fazer a mesma coisa. Sabe aquela igrejinha que eu ia com a família? Sabe aquela praça que eu parava para conversar, para paquerar, para fazer qualquer coisa? Né? Perdeu. Bloqueia a temporalidade do ser. Sim, é exatamente, João. Então, a pessoa fica de luto por esse bloqueio, João, porque perdeu um dado de realidade que ela contava. Isso vale para uma casa, vale para patrimônios, né, importantes para a sua vida, vale para pessoas, relacionamento é isso. Amizade ou amoroso, ou seja lá o que for. Imagine uma pessoa que você está construindo
planejando e projetando uma vida e a pessoa diz, olha, não faz mais sentido. De repente, assim, abruptamente, ela não preparou o terreno, ela só cortou. Uma coisa que você estava contando com isso no passado e no futuro foi totalmente bloqueada. Quando morre uma pessoa querida, né? É o contato com a experiência, exatamente. Você está em contato com uma experiência de dados, né, João? E esse contato é interrompido por algum desastre temporal. Ou uma enchente, um desastre natural, ou um corte abrupto de relacionamentos. Esse é o sentido antropológico. Então, toda vez que esse contato ele é interrompido de alguma forma, a pessoa, junto com o seu ambiente e com as pessoas, é tipo isso, exatamente. O terremoto destrói minha casa e eu perco, né? A casa que eu estava contando, né? Eu não esperava esse terremoto, não me preparei. E aí eu tenho que construir tudo de novo. Fala, Carol. Eu vou tentar falar sem tossir, mas não garanto conseguir terminar de falar, né? Porque eu tô a garganta muito ruim. Porque isso que tu estás falando, velho, é muito o foco da compreensão, né? Quando a gente está discutindo as questões de um dos segmentos, né, da nossa atuação, que é a psicologia na gestão integral de riscos e desastres. Exato. Né? Quando a gente entende e essa compreensão que está se colocando, ela é a base para a ética do cuidado que vai ser oferecido para essa população de pessoas afetadas direta ou não diretamente, ou indiretamente, por todos os desastres que, infelizmente, no nosso país acontece demais, né? Então, assim, o que que, por que que nunca acontece, mas vamos supor que a pessoa recebeu uma indenização tão importante financeiramente quanto o valor da sua casa, já seria uma coisa inédita, ou maior, né? E assim, mesmo que depois de um tempo a pessoa materialmente se organize, tenha um lugar para habitar novamente, tudo mais, muitas vezes se percebe um perdurar desse sofrimento, né? Porque a pessoa, ela foi, devido a esse evento, ela foi retirada, né, de todo o seu, como é que eu posso dizer, do seu senso de pertencimento, que foi construído por uma vida, por vários anos, né? Então, assim, esse ajustamento afetivo, esse ajustamento nessa vulnerabilidade, essa clínica da vulnerabilidade, a gente percebe muito, que atua com muito foco nessa gestão com os psicólogos, né, junto aos outros profissionais, na gestão integral de riscos e desastres em casos de emergências, de acidentes, de catástrofes, por exemplo. Perfeito, Carol. É isso que é olhar para a temporalidade. É isso que é olhar. Porque imagina, Carol, você foi num ponto muito, muito interessante, que é, se a gente vai para os termos de economia que nós estamos acostumados e atravessados a ter, a gente falava assim, olha, você tem tudo. Tá preocupado com o quê? Eu estou te dando a casa de novo. Entende? Eu estou lhe dando o que você perdeu, assim, que vai destruir. Eu acho que vocês sabem, né, que tem uma galera, assim, várias cidades que estão sendo massacradas pela transposição do Rio São Francisco, né? Porque a água não está indo para lá. Mas mesmo se fosse, é isso que a Carol está dizendo, mesmo se a água fosse para lá, quem foi que disse que eu queria sair de lá? É isso que a Carol falou da temporalidade. Olha, eu estou construindo num tempo, eu estou me enraizando, eu estou na temporalidade com os outros. E com os outros é com a terra, é com o ar de lá, é com o clima de lá, é com os animais de lá, é com a vivência urbana. Tirar isso de uma violência sem precedentes. É muito violento. É por isso que não importa para Braskem, não importa para
para as empresas que fazem a transposição do Rio São Francisco, né? Isso não importa. O que importa é a estratégia neoliberal de recursos. A gente chama Rio de recurso. A gente chama o Rio de recurso. A gente chama nas empresas, as pessoas que trabalham com a gente, de recursos humanos. Não são humanos, são recursos humanos. Bem diferente isso. O que isso significa? É que eles têm uma utilidade para um fim de produção. Se não tiver, é descartável. É por isso que todo o rio é poluído. Não importa a temporalidade, a gente não olha para isso, a gente olha para a técnica, a gente olha para a autoridade. E isso, a nossa vida segue, que é uma beleza. A nossa vida segue. E as pessoas estão sofrendo com isso. Como se nós não tivéssemos a ver com isso. Desculpa aí pela tristeza, Pablo. Mas é isso. Para a perspectiva clínica, para o que nos interessa, é que isso acontece, é retirado a nossa temporalidade, é retirado o nosso vínculo, nós somos obrigadas a se desconectar, entende? Mesmo que a gente viva na urbanidade aqui, bem e tal, nós, desde criança, nós somos obrigados à autoridade, ou seja, a desconectar um do outro, nós não temos amigos, a única amiga é a instituição família, né? Nós somos obrigados a se desconectar na escola e aprender que isso é normal. Eu falei isso ontem, numa aula que eu dei, dizendo assim, olha, eu não acho que simplesmente as pessoas que estão indo estagiar, alunos mesmo, que precisam de dinheiro, estagiar na Braskem, elas são pessoas boazinhas. Entende? Não há simplesmente uma conexão consciente para o que está acontecendo. Como é que depois de tudo isso tu ainda vai trabalhar na Braskem? Ah, não, porque eu preciso, é a única oportunidade, você tem que ver também o corre da pessoa e tal. É claro, a gente vê tudo isso, né? Mas a vida segue. Existe um texto da Hannah Arendt chamado Eichmann em Jerusalém. A Hannah Arendt era judia. Você conhece, né, Carol? Carol Seco. Eu acho que conhece. O Eichmann em Jerusalém, né? Que ele vai... O Eixlist, olha aí. Leia, Bruno, é muito importante, né? Porque Hannah Arendt ela é esquecida na fenomenologia. A gente só pensa em Heidegger e Russell, né? Hannah Arendt é outra fenomenologia, é muito importante. Ela vai falar assim, que o Eichmann, ele era um nazista e ela é judia. Ela foi para o tribunal de Nuremberg olhar para esse caso. E falava que o Eichmann, ele não era um cara que parecia ser mal. A gente discutiu isso, né, Carol? Ele não parecia ser mal. O que ele queria era satisfazer o que o outro social queria dele. Ou seja, tudo que um bom cidadão pode fazer, que é estado social, ganhar dinheiro, sustentar a família, ter um prestígio social, um status. Ele era servidor do Estado, né, nazista, mas era servidor do Estado. E a função dele era apenas assinar documentos para liberar os trens cheios de judeus, mas ele não tinha contato com os judeus, ele não matava nenhum judeu. Ele assinava os documentos de uma forma burocrática para que eles fossem para a câmara de gás incinerados. A Hannah Arendt vai falar que isso, ela vai chamar isso de a banalidade do mal. É tornar o mal banal, ou seja, eu não quero saber, assim. Eu não quero ver isso, eu só estou fazendo meu papel, eu só estou cumprindo ordens, entende? Eu só cumpro ordens. Porque me diga assim, se eu saísse do emprego por questões éticas, quem é que ia me sustentar?
É a má fé, exatamente. É isso, Carol, é exatamente, é isso. Porque se a gente pensar bem, Carol, nós somos atravessados pela má fé e nós somos atravessados também pelo genocídio. O que nós não entendemos é que nós participamos da vida social. Nós não somos a parte. Tudo que aconteceu de antivacina, de mortes, de uma má gestão, é também responsabilidade nossa. Por que a gente sempre está esperando alguém para resolver isso por nós? É uma má fé que nos atravessa. A gente banaliza o mal. A gente vai para Braskem, apesar de tudo. A gente passa por cima da pessoa que está pedindo comida e segue nossa vida. Segue, simplesmente. Bom, mas para o que nós estamos falando aqui, quando isso acontece, que veja bem, olhar de forma gestáltica significa que olhar para a clínica é, é um ato político. Olhar para isso é um ato político. E fazer algo com isso é um ato político, né? Então, quando uma pessoa perde essas coisas, perde esse dado da realidade, perde essa temporalidade, ela se ajusta de alguma maneira. Ela arruma uma estratégia para essa perda de contato. A gente vai chamar de ajustamento antropológico, que caracteriza o sofrimento de perda. E nesse viés antropológico temos três perspectivas também. Apenas um antropológico. Que é um sofrimento antropológico, um sofrimento antropológico político e um sofrimento antropológico ético. No antropológico é quando a gente perde esse dado de realidade. Ou seja, é um luto, é uma perda de um ente querido, é uma perda de uma casa, isso a gente já entendeu, né? A pessoa se ajusta com esse sofrimento. Como é esse ajuste? Como é que a gente se ajusta nisso? Ela vai buscar no outro, junto com o outro, algo para se sustentar, para ficar em pé, para se apoiar, porque ela perdeu esse apoio. Imagina que você perdeu sua casa, ou perdeu um ente querido, você precisa de um apoio para isso. A função do terapeuta é dar lugar para esse sofrimento, para que ela possa elaborar de novo as perspectivas de dados reais sociais. Mas existe também uma vulnerabilidade antropológica, um sofrimento antropológico que é político também. E político, lembrem-se, a gente está falando de temporalidade, mas quando fala de político, é uma temporalidade na relação de poder. Então, uma antropologia política significa que você perde algum tipo de direito. O direito, por exemplo, de ser LGBT. Um direito, por exemplo, de ir e vir, como quem você é, pintar o cabelo, qualquer coisa assim. Então você perde um dado de realidade que tem a ver com um direito de cidadão, de você exercer sua cidadania. Então preconceito, racismo, LGBTfobia, tudo isso é uma vulnerabilidade antropológica política, porque eu não posso ser, eu não posso agir do jeito que eu sou. Tudo que eu faço é condenável, como pessoa preta, como pessoa LGBT, como mulher. Uma mulher, por exemplo, nesse desgoverno, que eu não gosto nem de citar nomes, para não trazer coisa ruim para minha casa, não deixa nem as mulheres, as que estão lá conveniadas no partido, falar, por serem mulheres. E eles arrastam mesmo, eles empurram mesmo, assim.
chama falar que não merece nem ser estuprada, né? Isso é uma violência antropológica. A mulher perde o dado de realidade de ação sobre quem se é. Então, na clínica também a gente vai olhar para essa situação e dar suporte para esse sofrimento, que é, caramba, eu não consigo ser quem eu sou, por ser quem eu sou. E a gente vai dar, na humildade que eu falei, né, suporte para que ela possa ser junto conosco isso, e entender que aqui você não vai ser violentado por isso. E aqui você pode até exercer sua raiva contra a autoridade. Veja que na clínica antropológica é mais um suporte para ser do que alguma intervenção de frustração ou de tentar responsabilizar a pessoa, né? A gente não faz isso na clínica antropológica, que é uma perda, é um sofrimento. A gente não está tentando responsabilizar ela, porque ela já está sendo vítima, né? No ajustamento, na vulnerabilidade antropológica ética, é uma perda mais ferrenha de lugar, que basicamente, para resumir bem, são os manicômios, as prisões, a favela, os campos de concentração, são lugares de exceção. As pessoas perdem tudo, né? Perdem as três que a gente falou. Elas perdem dados da realidade, que não tem mais, elas são impedidas de exercer, elas perdem o direito de ser cidadão, e elas perdem um lugar de ir e vir social, de morada, de tudo. Então, basicamente, elas perdem a morada de ser. É por isso que a gente chama ética, né? Porque ética vem de morada, de acolhimento. Eles perdem a morada, porque agora estão presos num estado de exceção por ser quem são. A gente sabe que as penitenciárias, elas têm majoritariamente mais de 80%, 90% de pessoas que são negras, né? Isso revela muito sobre o que a gente faz em termos de vulnerabilidade antropológica. Bom, tem a vulnerabilidade política ainda e a vulnerabilidade ética. A gente já falou em outros encontros, né? Mas agora, até 10 horas, eu quero saber de vocês como é que vocês estão até aqui. Agora é com vocês. Fala. Fala que eu te escuto. Impactada. Rapaz, é muito material. É só o começo, né, Pablo? Tem muita coisa pela frente. Próximo encontro, eu vou apresentar a vocês a um cara chamado Hans Jonas. Aí vocês vão entender o que é ética como nunca entenderam na vida. Hans Jonas e o princípio da responsabilidade. Pesquisem, se quem puder ler, já trazer. Fala, Pablo, abre o microfone. Mostra teu desejo aparecendo, desbrava esse desejo. Coloca ele para fora, sem nenhuma autoridade te impedir. Não, é porque, tipo assim, pô, eu fiquei. Eu fiquei aqui, caraca, velho. Constantemente, se a gente para pra pensar, essa questão do desejo, o quão a gente é moldado, entende? Eu fiquei, poxa, eu fiquei tentando. Porque, tipo assim, meu passatempo é tentar associar ao behaviorismo. E aí eu fiquei, caraca, o quanto a gente é condicionado constantemente a comportamentos e a ser da maneira que o meio social, o meio externo nos molda, seja, e muitas vezes ainda partindo para uma questão institucional, vem da família, escola, trabalho, e
e o quão esse sujeito, esse nós, vamos jogar pra gente como sujeito, o quão esse sujeito se perde, entende? O quanto da subjetividade do self, assim, do eu mesmo, há naquele sujeito, entende? Eu sei que, por mais que a gente seja também uma construção social, mas quando partiu para essa lógica do desejo, eu fiquei, caramba, o quanto a gente se permite, entender, seguir os nossos desejos e de fato ser nós, sem que seja mandado ou bloqueado, ou então cancelado, ou não faça isso, não faça aquilo, não seja dessa maneira. Aí eu fiquei, caraca, crise existencial aqui. E a gente reproduz isso, né? A gente não gosta que as pessoas sejam. A gente tem uma ideia de vida, é por isso que essa ideia de eu é perigosa. A ideia de eu é perigosa. Porque a gente tem uma propaganda do nosso eu que faz com que a gente delimite o que é que pode entrar nesse eu e não. Então a gente faz propagandas, né? Eu sou assim, eu gosto disso, tudo que foge disso, né? Não é. Isso é tudo. Uma criança não faz isso, você pode observar. Uma criança é puro desejo, ela vai desejar, vai fazer as coisas e explorar, curiosa. No modernismo, a gente aprendeu a não estar errado nunca. Estar errado é uma coisa muito ruim. Então a gente sabe das coisas, né, Carol? A gente sabe das coisas. O eu tão grande para. Pois é, Pablo, eu vou te contar uma coisa assim. Para a gestalterapia, esse eu ele é uma ilusão. Não existe eu, Eric. Só existe uma coisa assim na relação que eu só sou. Tem uma ideia do Ubuntu, né, que é uma tribo aborígena. Eles falam assim: eu só sou porque nós somos. Eu só sou porque nós somos. Então não existe um eu que tem características, propriedades. Isso a gente inventou. O que existe é. Porque se eu falar assim, eu sou Eric e tal, né? Vocês já viram alguém falar assim, olha, eu sou muito verdadeiro, assim, eu não mudo com ninguém. Eu sou aqui com Carol, eu sou assim com Bruno, eu sou assim com Lilian. Né? Isso é uma mentira. Isso é uma mentira desgarrada, entende? Porque quem vai me fazer ser é Giovana, não sou eu. Quem me vai fazer ser é o chão que estou pisando. Fala, Pablo. Não, é porque, assim, eu nunca pensei dessa maneira, entende? Do outro fazer a gente ser, entende? Caraca, meu Deus do céu. Tu é um cara que pensa muito, não? Eu me considero uma pessoa que fica muito tempo na minha cabecinha, imaginando as coisas assim, sabe? E aí eu fiquei agora, meu Deus. Ah, E olha como é interessante, Pablo. Tu falaste assim, eu nunca pensei dessa maneira, né? Isso significa que não foi tu que escolheu pensar. Foi a gente aqui que te levou para isso, não foi? Assim como, por exemplo, você não escolhe ter sede. É como se o mundo te convocasse a trocar a água do teu corpo, porque ele precisa também dos seus nutrientes para satisfazer uma questão natural e depois se renovar. E esse ciclo continua. Tu sempre é convocado a ter sede, sempre convocado a ter fome. Outra coisa assim, o teu eu, ele não tem raiva. O teu eu, ele tem raiva de alguém, junto com alguém. Então alguém te faz raiva. Alguém te deixa alegre, algo te deixa alegre. Não é tu. Não é tu que quer psicologia, porque se não existe psicologia, você não seria. Não é tu que respira. Você é convocado a respirar. Fala, Carol. Teve uma vez que eu perguntei, né, para o grupo de alunos que eu estava, eu pedi, desafiei alguém a me falar algo né, alguma coisa que faz ou que fez sozinho. Sozinho. Aí Eu sempre faço isso pensaram, também. né? É. Ah, hoje eu cozinhei, sozinho. Você foi sozinho? Foi. A panela que você usou veio de onde?
como é que chega o gás na tua casa? Né? Aí teve um que falou assim, não, mas se eu estiver numa ilha, eu tô numa ilha, sem ninguém, eu tô sozinho. Eu falei, mas a tua noção de sozinho é o oposto à ausência de um outro. Então, o outro continua sendo referencial para tu te entender sozinho. E, né, a gente... É aquilo que tu falaste da independência, né? Essa Da ilusão gente da achar... independência. Da gente... Quando a gente começa a entender, quando eu comecei a estudar Gestalt, eu fui ver as influências e a questão holística e tudo, né? Que a gente começa lá pela questão orgânica e tudo mais, né? De entender o organismo como um todo. Depois onde eu entendi que isso ia bater, né? De que essa questão do holos na Gestalt ela é muito maior, né? E é base, é pressuposto. Né? Sim, Até para me entender sozinho, me entendo sozinho através da ausência de um outro. Então, sim. né? E eu vou mais profundo ainda nesse sentido. Eu sou muito mais radical nesse sentido. Que é, cara, se tu tá numa ilha sozinho, tu vai fazer as coisas que a ilha te proporciona. Tu não vai fazer as coisas pra ti. Tu vai ter que comer coco. Ou então, sei lá, o bicho que tiver lá. E tu vai ter que sentir o que a ilha te sente, te faz sentir. Tu tem que sentir o que o outro te faz sentir. Tu nunca sente sozinho. Ah, mas eu tô no banheiro, eu tô cozinhando sozinho aqui, eu cozinho. Sim. Além de a panela não ser feita por ti, mas imagina que você está cozinhando e uma música te atravessa. Você começa a cantar uma música da Ivete Sangalo. E aí ela está cantando em tu, mas olha, tu não escolheu cantar essa música. Ela simplesmente te atravessa temporalmente. O que tem a ver cozinhar e cantar uma música? Nada, porque não é tu que escolhe. Simplesmente se atravessa. Assim, quando eu falo, não pense no elefante branco. Não pense no elefante branco. E te atravessa. Então, o mundo te atravessa. Nós somos discurso de mundo. Nós somos interlocutores do mundo. A gente só faz uma orientação em que o mundo nos atravessa. Por isso que nós somos junto com, nunca para si. Por isso que a ideia de subjetividade é uma ilusão. Qual é qual é a implicação clínica disso? É que quando o outro te atravessa, o que você sente na relação, você não pode deixar de falar, porque é o que o outro está atravessando. Então, se você sente medo do cliente, você fala do medo, porque é ele que está fazendo isso. Então, o medo é ele também, junto com você. Não é que você tem medo, ou então que você tem raiva, ou então que você fica alegre com uma pessoa. É porque a alegria se faz entre vocês dois. A alegria não é você. A gente tem que parar com a arrogância de pensar que a gente é alguma coisa. Tá bem, Pablo? Tá tranquilo? Assim, é, eu tô admirado. Eu tô. Olha, sério, eu nunca tinha pensado dessa maneira. O coletivo tão de uma maneira. Poxa, do como a gente tá ligado ao coletivo. Esse negócio da ilha também me quebrou. Olha, eu tô repensando agora sobre. Sobre Vão me tirar da psicanálise. Tem até uma pessoa aí contigo. Não, é Gil. Eu tô no meu celular, só que eu tô assistindo com ele também. Ah, sim, entendi. Uhum. Não, a gente tá repensando aqui as abordagens. Entende? Porque faz muito sentido. Muito sentido mesmo. E o que não faz sentido, ele fez fazer sentido hoje. Não quero mais também. Então, gente, é só o começo, viu? Vem pra Gestalt você também. Vem. Fala, Giovana. Eu tô me sentindo assim também. A Aninha falou no chat que tava processando, e eu tô muito aqui processando. Porque eu sou bem iniciante, sabe, na Gestalt, mas tudo que eu leio, sempre que eu ouço alguém falando, me atravessa muito. E tudo faz muito sentido pra mim, no sentido
pessoal, sabe? Eu compreendo boa parte das coisas olhando para mim mesma, me olhando, eu me relacionando com o mundo, eu sendo uma pessoa política, em conflito com os desejos e tudo isso. E aí até eu me peguei aqui no meio das falas pensando, mas será que isso não é muito egocêntrico da minha parte? Tá indo para uma abordagem que eu me identifico tanto assim. Mas aí me pegou muito também na parte que vocês falaram sobre ser autêntico, né? Que talvez o melhor que eu possa oferecer ao outro é o que eu me sinta autêntica e o que faz sentido para mim, né? Na forma de enxergar. Enfim, sendo muito conquistada também pela Gestalt. Massa, massa, muito bom. A autenticidade é isso, né? A autenticidade é você revelar para o outro o que está sendo com você. Isso é o contrário do egoísmo. Isso aí é um presente, né, que você dá. Fala, Carol. Né, que falando de escolha de abordagem, né, a gente passa por isso na psicologia, né? Uma hora a gente passa por isso, né? E eu passei enquanto na época de graduação, e hoje eu vejo isso na galera que está comigo em sala de aula, né? E uma vez estavam falando da angústia que não sabia se era que gostou disso, gostou, mas eu concordava com a psicanálise, mas eu concordava com isso, mas eu concordava com o Gestalt. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Não é a gente que escolhe a abordagem. Eu estava naquela preocupação, eu falei assim, Não existe eu, né? não é a gente que escolhe. A escolha se apresenta na relação. E como eu vou saber? Eu falei, não sei, mas eu sei que no momento, como eu soube, como eu inicialmente iniciei na psicanálise, em algum momento deixou de me convocar, né? Porque tem muito isso, eu também, né? Mas eu tenho que escolher, e eu tenho, né? Nem eu quero, eu tenho que escolher uma abordagem, né? Como se fosse dar ordem de algo, uma decisão unilateral, minha, Isso. né? Em relação a essa abordagem. E hoje eu entendo que a minha inocente pretensão à época, pelo menos é como eu sinto hoje, né? Depois desses anos, que na verdade não foi uma escolha minha, né? Foi um encontro que fez um sentido para mim, que não fez um sentido para outras pessoas, né? No mesmo sentido, pelo menos. Cara, deixa eu só finalizar aqui. Eu vou ao banheiro de novo, mas eu vou finalizar com essa fala de Carol rapidinho, só para finalizar. Ó, Carol, isso é foda que você disse, né? Porque eu sempre fui meio chatinho, assim, com autoridade, né? Eu sou muito avesso à autoridade, né? Sempre fui. E na psicologia não foi diferente. Eu estava desiludido com a psicologia, porque nada fazia sentido para mim. Eu pegava behaviorismo, assim, brincava com as provas de behaviorismo, eu sabia. Eu tirava só 10 em behaviorismo, só 10. Porque eu ficava vendo, caramba, que besteira. Isso aqui é 1 mais 1 é igual a 2, colocava, né, as situações. Eu estudei psicanálise, eu adorei psicanálise, mas mesmo assim eu não tinha interesse. Né? E a psicologia em si, ela não me atravessava, assim, parecia um bocado de coisa positivista, assim, bem sedimentada e tal. Aí eu não quero saber, assim, eu vou terminar o curso, eu vou fazer um concurso e pronto, né? Assim, vou viver minha vida. Mas só que para terminar a faculdade, eu vou fazer uma especialização qualquer que eu quiser, assim, e para ter um título a mais, né? Já para sair na frente e conseguir alguma coisa melhor, né? E tal. Vou para essa gestalterapia aí. Eu acho que vai ser uma besteira, assim, a mais.
né, assim, e muito amorzinho, o pessoal chorando, assim, abraçando todo mundo, parará, essas besteiras aí da psicologia, né? Cara, eu fui assim, eu fui totalmente armado, assim, totalmente incrustado, assim, e na gastroterapia, assim, me desarmou de uma forma que é como se eu não quisesse ser desarmado, e assim, e ao mesmo tempo eu consegui ser destruído em toda a arrogância que eu estava tendo, de me achar e tal, não sei o quê. Porque na gastroterapia é muito mais do que a gente ficar olhando conteúdo e conversando e fazendo isso. A gente só aprende gastroterapia vivendo a gastroterapia. Não existe você estudar gastroterapia e ser gastroterapeuta. Não existe isso. O começo do livro de gastroterapia, ele fala assim, para que você leia esse livro, você tem que ter um pensamento gestáltico. Mas para que você tenha um pensamento gestáltico, você tem que ler esse livro. Ou seja, não é uma teoria que você vai dizer assim, eu na clínica vou ser gastroterapia, mas na vida não tem como. Gastroterapia não é uma abordagem psicológica. Ela é também abordagem psicológica, mas é uma filosofia de vida, de integração. Então você tem que viver esses conceitos. Por isso que na aula sempre eu tento mostrar na prática a intencionalidade, a clínica política. Tá? Não, mas vamos ver se acontece isso com a gente. Que tipo de desejo está escapando aqui da gente, né? Muito massa, gente. Muito obrigado, foi muito massa o nosso papo. Quem quiser abrir a conceitual para botar nos algoritmos do Biopoder Instagramável. Dou-lhe uma. Valeu, Bruno. Valeu, Érica. A Lilian. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Gente, tirei a foto. Beijão, obrigado. E até daqui a 15 dias. Valeu.